A violência contra a mulher ainda é uma realidade alarmante. Dados do 18º Anuário Brasileiro de Segurança Pública calcula que 1.467 mulheres morreram vítimas de feminicídio e 2.797 foram vítimas de tentativa de feminicídio em 2023. O maior registro desde a sanção da lei que tipifica o crime em 2015. E as agressões decorrentes de violência doméstica tiveram aumento de 9,8%, totalizando 258.941 casos. Muito por isso, 9 anos após a implementação da lei do feminicídio, uma mudança na legislação vem de encontro a esse cenário dramático. A Lei nº 14.994, de 9 de outubro de 2024, trouxe significativa alteração na forma como o feminicídio é tipificado pelo ordenamento brasileiro. A ideia central é aumentar o rigor punitivo nos crimes de feminicídio e outras condutas praticadas contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. Então, para explicar como ficou a nova lei do feminicídio, o mérito da questão convidou o magistrado, que é um dos responsáveis pela proposta que levou ao aperfeiçoamento da legislação, o juiz do Tribunal do Júri de Campo Grande, Carlos Alberto Garcete de Almeida. Primeiro, doutor, fale sobre essa participação do senhor na apresentação do projeto de lei. Ok. Esse procedimento que existe, chamado procedimento legislativo, para se publicar qualquer lei, é uma série de atos de bastante complexidade. Então, é preciso entender um pouco essa questão do feminicídio como crime autônomo, né? Desde 2015, com a entrada em vigor da lei que transformou o feminicídio em uma qualificadora do homicídio, eu tenho presidido sessões do Tribunal do Júri acerca dessa questão. Então eu peguei o antes e o depois já como qualificadora do crime de homicídio em relação ao feminicídio. E essa vivência, tanto profissional como magistrado, e a docência me fizeram trazer inquietudes e reflexões sobre o que poderia mudar em termos de procedimento do Tribunal do Júri. E eu percebia que o feminicídio como qualificadora, ele foi sim um avanço em comparação a antes, que isso não era considerado uma qualificadora. Porém, o fato de tecnicamente tratar-se de uma qualificadora, isso fazia e faz ainda com que o juiz presidente, durante os julgamentos, durante as sessões, ele tem que formular um quesito aos jurados, perguntando se os jurados acham que aquele caso foi de feminicídio ou não. E isso acaba abrindo uma janela muito grande para que a defesa trabalhe para que os jurados respondam não a esse quesito do juiz. E isso acontecia reiteradas vezes, como acontece ainda agora. A gente via no grupo de magistrados assim, casos revoltantes de feminicídio, em que os juízes presidiam sessões até altas horas. A gente começa às 8 horas da manhã e fica até 20 horas, 22 horas, 23 horas. E quando se perguntava a respeito desta qualificadora, ela era rejeitada pelos jurados por maioria de votos. E foi aí então que eu começo a desenvolver uma pesquisa científica sobre isso, em tornar o feminicídio então não mais uma qualificadora, mas um crime autônomo. E aí entra a área da criminologia. Mas quando que um crime se torna autônomo, né? Quando há uma densidade dentro da população de senso comum de que aquilo é uma repugnação que deve ser respondido como crime, quando aquilo é massificado, ou seja, não é um tipo de criminalidade que ocorre ocasionalmente e ela se consolida de uma maneira estrutural, aí é o momento de transformar-se aquele comportamento humano como um crime. E foi trabalhando com isso, fazendo publicações em revistas autorizadas sobre isso, então que eu concluo sobre a questão do feminicídio como crime autônomo.
E aí, em 2019, eu apresento esse projeto ao então deputado federal Fábio Tradi, que era muito envolvido sempre com a questão da legislação processual civil e processual penal. E ele, então, como parlamentar, ele propõe formalmente o projeto de lei. E assim, então, começa toda essa história do feminicídio como crime autônomo. Está até respondida aqui a segunda questão, né, que é essa circunstância qualificadora do homicídio doloso, né? O senhor quer colocar mais alguma coisa em relação a isso? Essa foi assim a questão chave ali. Não poderia mais o feminicídio, diante dessa massificação, dessa criminalidade que em índices estatísticos eles têm subido cada vez mais, continuar sendo uma qualificadora, ou seja, um apêndice de um crime principal, que seria o homicídio. Era preciso ganhar autonomia para que se tenha uma identificação na sociedade que aquele comportamento de tirar a vida de um ser humano do gênero feminino, aquilo constitui um crime independente, autônomo. E foi essa a ideia. E a ideia do mérito da questão é ser um programa bastante educativo, então vamos fazer um reforço aqui, doutor. O que é um tipo penal autônomo? O tipo penal autônomo são aquelas condutas que o Código Penal ou algumas legislações especiais disciplinam como algo que se considera crime. Então nós temos lá os mais conhecidos, artigo 129, ofender a integridade física de outrem é um crime. O artigo 121 mesmo, matar alguém é um crime. O artigo 155, subtrair coisa alheia móvel. Então são comportamentos que o legislador lista como condutas que, uma vez praticadas pelo membro de uma sociedade, será respondida, então, com uma sanção penal. E por que, então, o feminicídio ele deve ser considerado crime autônomo? Diante desse aumento, dessa escalada assustadora das mortes de mulheres, pela condição do gênero feminino. Isso tem sido assustador em termos de Brasil e nós observamos que isso é um fenômeno mundial, né? Talvez antes, quando a gente não tinha tanta informação como hoje e as mulheres não tinham tanta consciência de quanto isso é grave, essas cifras eram chamadas cifras ocultas, a gente não tinha noção hoje. Porém, como hoje os órgãos de segurança, eles são interligados, a gente consegue, por meio de elementos estatísticos, desenhar essa escalada cada vez maior do crime de feminicídio. Então, passou da hora de o crime de feminicídio ser um delito autônomo. Aliás, um crime autônomo já em vários países que já têm uma legislação moderna consideram o feminicídio crime autônomo. E já se avançou ao ponto da gente poder dizer que as notificações, os números que a gente tem, que a gente apresentou no começo do programa, eles retratam a realidade ou são próximos disso? As notificações refletem essa realidade? Olha, o Fórum Nacional de Violência Pública, de Segurança Pública, sempre descreve o seguinte, que esses números são aproximados da realidade, mas ressalva ainda que há alguns estados que podem falhar na alimentação desses sistemas, ainda até pela própria cultura que tem patriarcal, até lá do início dessa escalada, quando o policial lá numa delegacia de polícia faz o boletim de ocorrência, ele pode, às vezes por falta de informação, até cadastrar aquilo, classificar aquilo num boletim de ocorrência como homicídio, quando na verdade é um feminicídio. Então tem ainda essas falhas com relação a isso. Mas eu posso dizer que os números são muito próximos da realidade. E quais são os casos que se enquadram na lei do feminicídio? Olha, basicamente, eu digo até em termos doutrinários, nós temos duas modalidades do feminicídio. Primeiro, seria o feminicídio que é praticado contra a mulher simplesmente pela condição de gênero, é a misoginia, ou seja, o ser humano, por alguma questão qualquer, ele repele qualquer posicionamento, qualquer
manifestação de alguém que seja do gênero feminino. Ele não aceita isso. Isso não envolve só o feminicídio, mas ele envolve aquilo que se trabalha muito hoje. Um homem que, pela cultura patriarcal, ele não aceita ter uma chefe mulher, ele não aceita uma intervenção numa reunião de alguém do gênero feminino, quando ele aceitaria vindo de alguém do gênero masculino. No mundo corporativo, muitas vezes uma reunião entre executivos, às vezes uma mulher faz uma proposição altamente eficaz, importante, e aí alguém que tem uma condução dos trabalhos fala, não, isso que você falou não serve para nada, desqualifica o que ela fala. Em seguida, algum executivo do gênero masculino faz a mesma proposição, talvez em contornos diferentes, fala, sua ideia é excelente. Então, essa ideia toda é que inspira essa questão do feminicídio. Então, nós temos esse feminicídio da misoginia e nós temos a outra possibilidade da lei, que é o feminicídio quando ocorre em situação de violência doméstica e familiar, que é no seio familiar. Aliás, essa modalidade é a mais corrente que nós temos no país. Exatamente. Qual é a pena para os condenados pelo crime de feminicídio? Com esse projeto que eu fiz inicial, aí tiveram outros projetos, porque tem ali o regimento interno das casas legislativas, aí não é aprovado na legislatura e tem que iniciar outro, então vieram outros projetos, e nesse projeto vieram alguns aditamentos em relação à pena. Então, o último projeto que vingou, que foi da senadora Margarete, que é do Mato Grosso, ela ali inseriu a pena de 20 a 40 anos e é a pena, então, que prevaleceu, que foi sancionada na Lei 14.994. Então, 20 a 40 anos. E quais os efeitos, dessa condenação? Nós temos o efeito penal, que é diretamente a privação de liberdade nesse período, e nós temos lá no artigo 91, 92 do Código Penal, que nós chamamos de efeitos extrapenais. E esses efeitos extrapenais também são igualmente importantes, porque agora a lei, então, endurece em relação ao feminicídio e coloca lá que aquele que eventualmente seja condenado pelo feminicídio, ele pode sofrer esses efeitos extrapenais. Quais? Nós temos lá, por exemplo, a questão de perda de poder familiar dos filhos. Nós temos lá a situação de proibição, de extinção, de cassação, de perda de mandato, quando aquele que é condenado pelo feminicídio, então sofre essa consequência, ou seja, ele fica proibido de ocupar ou de continuar exercendo um cargo público, inclusive o eletivo. Então são efeitos extrapenais bastante duros também. Nós vamos para um intervalo e, na volta, o magistrado fala sobre as circunstâncias agravantes para o crime de feminicídio. Fique com a gente. Uma nova lei acaba de ser aprovada na Assembleia Legislativa. Essa é só uma parte do trabalho dos deputados e se expande por todo o estado. A atuação da Assembleia está no negócio da Franciele, que abriu as portas graças aos incentivos fiscais e gerou empregos. Está no ensino do Pedro, na valorização do professor Caio e na ronda escolar das escolas. Está no bem-estar do Mariano, que não precisa viajar quilômetros para o seu tratamento. Também está na terra da Cleo, que produz com subsídios da agricultura familiar. Seja na defesa dos direitos de cada cidadão ou na proteção do meio ambiente, o trabalho da Assembleia está nas leis, na fiscalização dos recursos, nas políticas públicas que impulsionam o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul e transformam a vida da nossa gente. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, Estado do Pantanal. O mérito da questão está de volta hoje com o juiz do Tribunal do Júri de Campo Grande, Carlos Alberto Garcete de Almeida, que fala sobre a nova lei do feminicídio. A Lei 14.994, ela aumenta as penas para outros crimes, se cometidos em contexto de violência contra a mulher? Exato.
Nós temos aí um crime que é muito usual, por exemplo, a lesão corporal contra a mulher, né? Tinha uma pena de 1 a 4 anos, agora ela sobe para 2 a 5 anos. Então são penas que parecem poucas, mas assim, no dia a dia, processual faz muita diferença. Então você tinha ali uma agressão contra a mulher, uma situação assim, que a gente vê que é grave, assim, socialmente falando, e essa pena permitia, por exemplo, uma suspensão condicional do processo, enfim. E hoje isso já se altera em relação a essa pena, que passa a ser de 2 a 5 anos. Então são assim, aumentos que são pensados para, em cada tipo penal, endurecer mesmo a resposta do Estado em relação a esse tipo de comportamento de violência, em última razão, contra a mulher. E a lei também estabelece algumas causas especiais de aumento de pena, no caso do crime de feminicídio, nas quais a pena é elevada de 1/3 até a metade. Quais são elas? Olha, entre elas nós temos ali, quando esse crime é praticado contra a gestante, nos 3 meses seguintes ao momento que a mulher dá à luz, contra pessoas com deficiência física, mental, quando aquilo é praticado na presença de crianças e adolescentes. Então são situações muito graves. Nesses casos, o legislador determina lá que o juiz poderá aumentar aquela pena, vamos lembrar ali, por exemplo, a pena mínima de 20 anos. O juiz poderá aumentar essa pena, no caso concreto, de 1/3 à metade. E já aconteceu ali comigo, quando ainda era qualificador o feminicídio, porque tem 2 ou 3 causas de aumento que foram praticadas ali, sabe? Havia criança menor de idade presenciando a morte da mãe, aquilo foi praticado no meio ali em que tinha crianças menores de 14 anos, contra maior de 60 anos de idade, enfim. Então essas situações, tendo 2, 3 circunstâncias dessa que ocorrem, o juiz aumenta de 1/3 até a metade. E a pena do condenado, ela é aumentada caso descumpra a medida protetiva? O descumprimento da medida protetiva também é outra hipótese de causa de aumento. O que o legislador quis dizer com isso? A medida protetiva, numa situação dessa, significa que já teria ocorrido um episódio anterior de violência doméstica. Neste caso, um juiz, uma juíza de vara de violência doméstica aplicou uma medida protetiva. E, mesmo assim, acabou ocorrendo o trágico final, que foi o feminicídio. Nessa situação, também, o juiz pode aumentar essa pena de 1/3 até a metade, dada a gravidade pelo fato de já ter uma medida protetiva. Certo. E sobre as saídas temporárias, há restrições? Bom, aí então nós falamos da questão da pena e da sanção. Agora, na execução penal, que é a sua pergunta, o legislador também endureceu a lei de execução penal, a LEP. O primeiro endurecimento foi em relação à saída temporária, que as pessoas chamam vulgarmente de saidinha, né? Então, já havia restringido bastante aí este ano a questão das possibilidades da saída temporária, e agora aquele que está condenado pelo feminicídio tem ali várias limitações em relação a isso, inclusive a saída temporária. E quando ocorrer, o juiz estabelece lá a utilização de monitoração eletrônica para poder ser controlado pelo Estado nos seus passos. E agora, com as alterações, né? Quando o condenado por feminicídio passa a ter direito à progressão de regime? Então, a progressão de regime é algo assim que a população, ela critica a progressão de regime, mas é algo para nós que somos operadores do direito, é algo assim que é tido como incontestável, que ele é importante. Porque parece que não, mas para que haja um comportamento, um estímulo a um bom comportamento carcerário, se a finalidade da pena é a ressocialização, é preciso que tenha comportamentos que façam merecer ir aos poucos, tendo contato com a sociedade. Porque um dia esse ser humano vai ter que voltar para o convívio com a sociedade. Isso, em outras palavras, é o que nós chamamos de progressão de regime. Então, o condenado começa no regime fechado, vai para o semiaberto e para o aberto.
Agora, em relação ao feminicídio, o legislador aumentou esse percentual, dizendo que, no caso de crime de feminicídio, ele terá que cumprir 55% da pena, tá? Se não for reincidente. Então, vamos fazer um cálculo aqui rápido. A pena é de 20 a 40 anos. Suponhamos, então, que ele foi condenado a 20 anos. 20 anos aí, tirando os 55%, isso dá 11 anos. Em outras palavras, ele vai ter que cumprir, no mínimo, 11 anos no regime fechado para progredir. E é importante dizer também que isso é naquele sujeito que não tem antecedentes, não tem nada. Caso ele tenha reincidência, ele só pode progredir para o semiaberto com 60%, o que significa dizer que ele vai cumprir 12 anos de 20 no fechado. Se ele for reincidente em crime anterior que que causou morte da vítima, esse percentual aumenta para 70%, o que significa dizer que de 20 anos ele vai ter que cumprir 14 anos no regime fechado. Então, percebo ali como que a execução penal também, ela fica mais sistêmica em relação àquele que pratica o crime de feminicídio. E de que forma esse avanço legal ele pode colaborar para o combate ao feminicídio? Excelente pergunta, porque muita gente, às vezes eu vejo, principalmente o leigo, fala assim, tá, mas o que vai adiantar a pena de 20 a 40 anos em relação às pessoas que estão na rua ali cometendo crimes? Parcialmente tem razão, mas a gente, doutrinariamente, a gente divide isso. Tá? A legislação, ela é dividida aí na área de direito penal, numa legislação que ela seria preventiva do crime e a legislação que nós chamamos de repressiva, que é o Código Penal. Tá? Ou seja, quando eu propus essa questão de crime autônomo, a ideia é ter uma eficiência maior na persecução penal, ou seja, no processo penal, uma vez ocorrido o crime, que isso tenha uma resposta do Estado mais forte, com uma pena maior, com uma progressão mais difícil para o condenado. Então, é uma resposta mais dura para aquele que comete esse crime. Isso não deixa de ter um efeito pedagógico. Agora, o outro lado da moeda é que qualquer crime, não é só o feminicídio, nós temos sempre que ter políticas públicas que previnam o crime. Então, se a gente tem uma massividade, por exemplo, eu sou um juiz de audiência de custódia desde 2015. Ali nós temos uma grande concentração de dependentes químicos que subtraem fio de energia elétrica. Então, nós temos que estudar o fenômeno e praticar políticas públicas que evitem esse crime, entendeu? A questão do feminicídio é a mesma coisa. Nós temos que trabalhar, investir em políticas públicas no setor da educação brasileira para os nossos jovens, massificando o entendimento de que a violência doméstica e familiar contra a mulher é algo que não pode existir. Nós precisamos romper essa cultura patriarcal que vem. Nós aprendemos, eu aprendo como ser humano a me melhorar como cidadão no dia a dia, inclusive no trato com as mulheres. E é isso o que vai efetivamente um dia reduzir esses números que são assustadores, é investir nas nossas crianças, criar disciplinas na sala de aula sobre isso, a educação dos pais dentro da casa em relação aos filhos, a consciência das mulheres hoje sobre a necessidade de não aceitar, de dar um basta a esse tipo de violência, de denunciar ali os seus companheiros, aí as campanhas do sinal vermelho, enfim, para que isso não seja mais aceitável. Eu falei antes aí da questão da cifra oculta, ou seja, quantas mulheres ali, pela própria vinculação que tem da submissão psicológica a alguém, omitem, não denunciam ao Estado a questão da violência doméstica e isso ocorre. Então, assim, em suma, esse trabalho de investimento em educação, em políticas públicas, conscientização da importância de denunciar, os vizinhos têm sim a ver com isso, quando testemunham episódios ali nas adjacências da sua casa de violência doméstica,
tem sim que meter a colher lá e denunciar em relação a isso. Doutor, muito obrigada por trazer as novidades dessa lei aqui para o mérito da questão de forma tão educativa, tão didática. Espero que todo mundo tenha aproveitado. Eu também agradeço, não é a primeira vez que já tive a oportunidade e a honra de ser chamado aqui para falar sobre assuntos palpitantes da nossa sociedade brasileira, e mais uma vez eu agradeço ali ao setor de comunicação, ao Tribunal de Justiça como um todo, por essa oportunidade de esclarecer a importância e a gravidade desse crime e aquilo que a gente falou sobre a conscientização de todos e das mulheres em relação à gravidade, e denunciem sempre a violência doméstica contra a mulher. Esta edição fica por aqui, lembrando da Central de Atendimento à Mulher pelo 180, um número de telefone voltado para o recebimento de denúncias de violência. A ligação é gratuita e o serviço funciona todos os dias da semana, 24 horas por dia. Por meio dele, a população também pode receber orientações sobre leis, direitos das mulheres e a rede de atendimento, como a Casa da Mulher Brasileira, a Delegacia de Atendimento à Mulher e as Defensorias Públicas. Mas em casos de emergência, o melhor mesmo é acionar a Polícia Militar pelo 190.